Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra viva e eficaz, a Tua palavra que é a nossa suficiência, Senhor Deus. E nós podemos, junto com os nossos irmãos, buscar entendimento, Senhor Deus, buscar vigor nela, Senhor Deus, porque as nossas vidas estão à mercê desta palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não queremos viver de acordo com os nossos próprios sonhos e os nossos próprios propósitos, mas nós queremos que o Senhor venha sobre a nossa vida com a sua palavra e mude, Senhor Deus, o nosso caráter para que nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Senhor Deus, há homens e mulheres que entraram aqui, alguns com os corações apreensivos, outros com alguma dificuldade para ser resolvida, Senhor Deus, que todos eles sejam alimentados pelo poder da Tua palavra. Senhor Deus, há pessoas que nos assistem também, que elas possam receber uma visitação especial do Teu Espírito Santo, e que elas possam realmente encontrar em Cristo aquilo que possa preencher os seus corações. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse bairro, eu abençoo essa nação em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há uma esperança no coração do brasileiro. Ano que vem começamos aí um novo tempo, né? Governador novo, presidente novo, e eu vejo muitas pessoas com muita esperança. Isso não é errado, não, é bom a gente ter essa esperança também nesses assuntos. Há pessoas que estão cheias de esperança de ter aí um salário melhor, ou talvez um emprego que ainda não tem. Há pessoas que estão com esperança de ter o casamento modificado, melhorado. Há pessoas que estão com esperança de se formar, de estudar, de se projetar ali no mercado. Há vários tipos de esperança. Mas é interessante que a nossa esperança devia estar no Cristo, Filho do Deus vivo. A nossa esperança deveria estar ali, o nosso foco deveria estar em Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque talvez vá contra aquilo que você tem buscado. Ontem nós tivemos uma ministração lá em Alfenas, onde o irmão falou muito de morte, né? Que nós podemos morrer a qualquer momento. Então ele trouxe ao nosso coração esse confronto com uma verdade. Agora nós estamos vivos, mas não sabemos se estaremos daqui a alguns segundos. E onde nós passaremos a nossa eternidade. Hoje cedo a Juliana ministrou aqui para os adultos também, sobre a doutrina do inferno. Tem pessoa que quando fala inferno até faz aquele negócio assim, ó. Mas o inferno está na palavra. E é interessante que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Então nós temos que ficar atentos, porque nós precisamos de uma decisão em vida, por Cristo Jesus. Eu até estranhei o Elcio ali, né? O Elcio está de penteado novo. Havia um homem, né? Que ele era um homem diferente do que nós consideramos evangélico nos dias de hoje. A palavra começa dizendo algumas características desse homem. Era um homem justo. É interessante que nós temos duas definições para justo na palavra. Aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus. Nós conhecemos o pai da fé, chamado de Abraão, não é? Que foi justificado pela sua fé. Esse homem chamado Abraão,
ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. E ele levou o seu filho, segundo a ordem do próprio Deus, para o sacrifício. E quando ele estendeu o cutelo para sacrificar o seu filho, o Senhor então, olha, diz: para, sei que tu é obediente. E é interessante que diz a palavra que isso lhe foi imputado como justiça. Meus irmãos, hoje cedo nós tivemos o batismo aqui da irmã Zélia, foi algo muito especial, né? A irmã Zélia com 86 anos, entra naquela água bem fria, né, irmã? Para declarar a sua fé em Cristo Jesus. O pastor Gerson quase não aguentou, mas a irmã Zélia estava firme. A irmã Zélia disse que ficou a semana toda falando do seu batismo, né, irmã? Que eu fiquei sabendo, mas deve ter falado até mais, porque era uma alegria para ela declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Meus irmãos, eu não sei se você pode esperar alguma coisa mais do que ser justificado por Cristo Jesus. Eu não sei se algo vai te preencher o coração do que a justiça de Cristo Jesus imputada na sua vida, e Deus olhando para você e te considerando justo, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu creio que só aí já é para nós estarmos totalmente firmes em Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Gálatas 3,11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Meus irmãos, este homem era um homem justo porque ele cria em Cristo Jesus, porque ele acreditou que as promessas de Deus eram a verdade exclusiva da vida dele. Este homem era justo porque ele foi a Deus em submissão. Nós precisamos entender que as declarações de fé hoje, da maioria das pessoas dentro de uma igreja evangélica, não tem valor algum, porque na verdade não tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Elas dizem: eu aceitei Jesus como Senhor. Eu já fico assim meio arisco, porque na verdade nós não aceitamos Jesus, Ele nos aceita. Paulo não estava buscando Jesus quando estava no caminho de Damasco. Ele estava buscando uma religiosidade, ele estava buscando prender cristãos, ele estava buscando agradar a Deus por outros meios, até que Jesus o alcança naquele caminho. Ele foi buscado por Cristo Jesus. Meus irmãos, o que vale a sua declaração de fé? O que vale a sua declaração de fé? Se nós perguntarmos aqui no Brasil, você é um cristão, você ama Deus? Talvez aqui um índice muito grande, talvez uns 90% vai dizer assim: eu amo a Deus. E o que vale isso? Nada. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Se a justiça de Cristo não foi imputada sobre a sua vida, se Jesus não te atraiu, se Jesus não te transformou, isso não vale nada. Por isso nós temos visto tantos escândalos no meio do povo evangélico de hoje. Olha, meus irmãos, quando eu era bem menino mesmo, um pastor, ele tinha duas características: ele era respeitado por sua idoneidade e era odiado porque ele pregava a palavra de Deus. Hoje os pastores são amigos do mundo. Hoje os pastores andam de mão dada com o mundo. Eles são aceitos porque eles se transformaram e se envolveram com o mundo. A palavra de Deus, ela não traz simpatia da população. A palavra de Deus, ela não vem para alegrar o seu coração, em primeiro lugar. Ela vem para mudar a sua vida. E a primeira sensação que um homem ou uma mulher, quando estão diante da palavra verdadeira do Senhor, talvez seja uma ira, uma raiva, daquilo confrontar a sua maneira de ser. Eu vejo muito pastores filosofando hoje. Tudo bem, tudo vai dar certo, legal, procurando aqui no meio deste livro promessas que não são para nós, para colocar o nosso coração em alegria. Quando a palavra do Senhor, ela diz: arrepende-te e crê no Senhor Jesus e crê no Evangelho.
Meus irmãos, se alguém chega para você e diz arrepende-te, é porque você está equivocado, e você está errado, e você está transgredindo a lei, e você está transgredindo a palavra do Senhor. Então, a princípio, não é para você ficar satisfeito. Eu não sei por que os pastores são tão amados hoje. Não falo amados dentro do seio da igreja, mas amados no mundo. É porque eles não estão pregando essa verdade. Porque essa verdade, ela confronta. Este homem chamado Simeão era um homem justificado. E é interessante que um homem justificado, ele anda em justiça. E essa justiça agora quer dizer retidão de conduta. Meus irmãos, o que você mais ouve é uma pessoa fazer tudo errado, depois falar, mas eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu estou na igreja, eu participo de alguma denominação, mas a pessoa não tem os frutos dessa justiça. É interessante que quando nós somos sarados em Cristo Jesus, as nossas obras são para a glória dele, e a nossa conduta é totalmente diferente da que tínhamos outrora. Não há uma pessoa que tenha tido um encontro real com Cristo Jesus que seja, aos olhos humanos, irreconhecível. Ela tem que ser irreconhecível. A pessoa tem que olhar para ela e falar, mas o que aconteceu com você? Você está mudado. As suas convicções mudaram, o seu modo de falar mudou, a sua postura diante das pessoas mudou. O que houve com você? As pessoas que realmente nasceram de novo, têm uma nova vida em Cristo Jesus. Elas são novas criaturas. As coisas antigas se passaram e tudo se faz novo. Então nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Será que nós podemos ser declarados por Deus como homens justos? Será que há evidência da salvação na sua vida? Para você bater o peito e falar, olha, se eu morrer agora eu vou para a glória. Será que Jesus fala a mesma coisa a respeito da sua vida? Ah, irmão, você não sabe mais do que eu, porque eu tenho 50 anos de crente. Eu tenho 53. Estou melhor que você. Isso não quer dizer nada. Há uma segunda característica. Diz a palavra que este homem era piedoso. Meus irmãos, para a gente saber o que é piedoso, a gente tem que tratar o nosso ego. A primeira coisa que existe no coração dos homens é uma idolatria. É interessante que, se não me engano, João Calvino, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se você notar, você tem muitos ídolos, e eu também, nós temos que agir contra isso. Nós colocamos coisas na frente de Deus, ou no lugar de Deus em nossos corações. Nós precisamos tratar isso porque essa idolatria fez com que, em Romanos capítulo 1, o homem fosse entregue às suas paixões. Olha o que diz Romanos 1, versículo 20. Preste atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então não há desculpa para você dizer que não ouviu de Deus, porque a própria natureza, as próprias coisas que acontecem testificam de Deus. Agora o versículo, terminando o versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Às vezes nós pensamos que idolatria é cultuar a Maria. Sim, é idolatria. Sim, o culto a Maria
não existe na Bíblia. Às vezes nós pensamos somente em idolatria como se dobrar diante de uma estátua. Isso é idolatria? Sim, é idolatria. Mas trocar a glória do Senhor e colocar coisas no nosso coração para satisfazer o nosso próprio ego, mesmo conhecendo a Deus, não lhe dar glórias, nem lhe prestar o culto devido. Nós precisamos exaltar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Meus irmãos, o que tem sido colocado no seu coração, no lugar de Deus? Olha, agora não é hora de você olhar para quem está ao seu lado, mas de você olhar para dentro de você. Tudo isso que você tem colocado no seu coração, em primeiro lugar, tem roubado o lugar de Deus. Isto é uma idolatria. Mas por que eu falei em idolatria? Porque para nós definirmos piedoso, nós precisamos saber o que é impiedoso. É aquele que se opõe a Deus. É aquele opositor a Deus e a sua vontade. Meus irmãos, muitos que estão aqui hoje podem estar ouvindo a palavra certa, mas podem estar saindo daqui para fazer a coisa errada. Podem estar realmente deixando de louvar a Deus, fazendo as coisas erradas. Qual que é o motivo? Incredulidade. Homens entraram por aquela porta hoje e não creem em Deus. E se morrerem agora, serão lançados no fogo eterno. E é interessante que a eternidade no inferno, ela é terrível. Eu quero ler um texto que eu li pela manhã, eu tomei a liberdade, pedi uma oportunidade para a irmã Juliana, ela me deu a oportunidade para ler um texto muito forte, que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Olha o que diz aqui. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre os séculos dos séculos. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Se você não se converteu ao Senhor Jesus, é para cá que você vai. Você vai beber o cálice da cólera de Deus, da ira de Deus. Você já imaginou esse Deus que pode todas as coisas, que criou todas as coisas, derramar sobre ele o furor da sua ira? Derramar sobre você o furor da sua ira? E não por um dia, mas diz a palavra: preparado sem mistura, será atormentado com fogo e enxofre por alguns dias. Não, pelos séculos dos séculos. A pessoa brinca, as pessoas brincam muitas vezes com a palavra de Deus, dizendo: não, no final dá tudo certo, no final eu faço uma prova do Enem, todo mundo vai para o céu. Não tem isso não, não tem nada disso. O dia que a trombeta soar, se você ainda não partiu, é a data que não vai dar mais para você arrepender. Se você morrer agora e não se arrepender, é para cá que você vai, é para esse lugar que você vai. E a ira não é algum dia, diz que não haverá descanso. Olha que coisa mais triste. Por que eu quero falar sobre a impiedade? Porque a impiedade é o contrário da sua entrega total a Deus. O que é piedade, então? É a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, o nosso temor a Deus, a nossa obediência àquilo que Ele quer e requer de nós. Meus irmãos, um homem piedoso não é um homem que dá cesta básica. Um homem piedoso é que ama a Deus, expressa adoração através de toda a sua vida. E ele tem um desejo e um cuidado na sua vida, que é louvar o nome maravilhoso, poderoso e único de um Deus santo, santo, santo.
Essa é a expressão da piedade, de um homem que ama a Deus sobre todas as coisas e que vive para a glória de Deus e que tem a sua vida totalmente voltada para as coisas de Deus. E que esse homem tem aqui na palavra, irmãos, diz que ele esperava a consolação de Israel. Meus irmãos, o que você tem esperado? O que você tem esperado? Jesus Cristo pode mudar toda e qualquer vida. Jesus Cristo pode mudar todo e qualquer coração. Ele é o único que pode restaurar vidas. Ele é o único que pode transformar vidas. E eu pergunto a você, o que você tem esperado? Essa vida não pode colocar você, as coisas que oferecem nessa vida que não pode te fazer mais crente. Muito pelo contrário, a tendência é de levar você para longe de Deus. Só a palavra pode te levar para perto do Senhor. Este homem esperava então ver o Cristo vivo, aquele que poderia salvar, aquele que poderia tirar da condenação todo e qualquer homem. É interessante isso. Diz que a vida dele, versículo 20, ainda no versículo 25, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha uma vida sob a direção do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje a gente vê as pessoas declararem sua fé em Cristo Jesus, mas não parece que elas têm uma vida sob a direção do Espírito Santo. É interessante que quando um comércio ele vai mal, ele é vendido para outro, a primeira placa que eles põem é uma faixa escrito sob nova direção. O que quer dizer? Agora vai funcionar, agora o negócio vai dar certo, agora vai bem. Agora você tem a vida sob a direção do Espírito Santo? Olha o que diz a palavra no versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. É interessante que as revelações que o povo está procurando, é na casa de irmãos. Tem o irmão Tonho, o irmão João, a irmã Tonha, a irmã Macleusa, não sei quem mais. Então eles ficam fazendo fila na casa para ver revelada. A revelação é da palavra. E tudo que o Espírito Santo revela não é número de documento não, meu irmão. Isso não vale nada. Isso não tem louvor. Olha, o homem foi lá na igreja e falou o número do documento, da identidade. O que resolveu isso? Onde houve edificação? Onde houve construção da igreja nisso? Isso é furada. Sai fora disso, meu irmão. Procura aqui, tem uma revelação aqui do Senhor para a tua vida. Procura de joelho no chão. Procura com uma vida prostrada aos pés do Senhor Jesus. Sai dos reveladores. Porque quando o Espírito Santo revela, ele revela para louvor e para a glória de Cristo Jesus. Meus irmãos, o que ele revelara? Que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Quando a revelação vem do Senhor, ela vem para a glória do Senhor e ela se cumpre de acordo com o que o Senhor projetou. Meus irmãos, você quer saber o futuro da sua vida? Para que isso? Para que você quer isso? Eu quero saber se eu vou viajar para não sei aonde? Eu quero saber se eu vou ter um casamento, se eu não vou ter. Por que você não preocupa com outra coisa? Por que você não quer saber onde você vai passar a sua eternidade? Por que você não procura saber o que a palavra pode mudar no seu coração? Por que você não procura saber quem é Cristo Jesus? Por que você não procura saber o que Cristo Jesus faz na vida de um homem e de uma mulher? Revelar-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo. Meus irmãos, uma vida de piedade, uma vida dobrada diante do Senhor, e uma vida agora dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a palavra: movido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, interessante é as pessoas buscarem dons do Espírito. Gente, mais a pessoa busca. Ela quer falar pelo menos 5 idiomas angelicais, ela quer orar e a pessoa ser curada, ela quer fazer um tanto de coisa.
mas expressar o fruto do Espírito está em extinção. Irmãos, a minha vida é pautada pelo Espírito Santo na minha vida, e eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Essa deveria ser a nossa realização. Movido pelo Espírito. O que quer dizer isso? Eu sou um escravo de Cristo, eu estou submisso a Ele, e agora eu me movo de acordo com Ele, e não comigo mesmo. Meus irmãos, o Espírito Santo tem movido você? O Espírito Santo tem impelido você aos lugares que você tem pisado? O Espírito Santo tem levado você a falar o que você tem falado? O Espírito Santo tem levado você a praticar o que você tem praticado? A sua vida é realmente pautada pelo poder do Espírito Santo? Eu não estou falando que não há a manifestação de dons, eu até creio nelas, e creio mesmo, mas eu creio que a igreja tem equivocado. Ela tem confundido uma vida sob a direção do Espírito Santo com dons e manifestações do Espírito Santo. Meus irmãos, se você se move pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, você vai ser bênção onde você pisar. Se você se move pela ação do Espírito Santo, você não vai transgredir a lei do Senhor. Se você se move pela ação do Espírito Santo, a sua vida vai servir de inspiração para outras pessoas. Eu e você precisamos entender isso. Nós temos que ser luz, e nós temos que ser o sal. E este sal, meu irmão, ele tem que fazer toda a diferença, e essa luz tem que dissipar trevas. Eu e você precisamos estar voltados para o Senhor, estar vivendo debaixo da orientação do Espírito Santo. E é interessante que quando ele foi ao templo, ele não foi porque ele quis, mas ele foi movido pelo Espírito Santo, porque ele tinha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E Simeão, então, ele toma o Cristo nos braços, com aproximadamente 40 dias, ele pega uma criança recém-nascida, humanamente você não pode saber quem é, mas pela direção do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, quando ele toma aquela criança nos braços, ele louva o Senhor, dizendo: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Agora, Senhor, eu posso partir desse mundo, porque eu já vi tudo aquilo que eu poderia ver, ou completando em Cristo Jesus a vida deste homem. Meus irmãos, ontem o irmão falou muito de o que o mundo tem oferecido para os jovens, os recursos, e como os jovens têm dado a vida para ter isto. Hoje o que domina? Tecnologia, sexo, drogas, tudo isso as pessoas têm buscado, para tentar satisfazer os seus corações. Mas ele falou também, o irmão, na ministração de ontem, que quando sai um aparelho novo, já existe o protótipo de um outro bem melhor, para decepcionar essas pessoas daqui a 4, 5 meses, para que elas fiquem totalmente decepcionadas e querendo consumir ainda mais. Essa é a alegria que o mundo te dá. Meus irmãos, se você se envolve com as drogas, você tem momentos, talvez, de uma sensação de bem-estar, mas depois, uma derrota total. O sexo é algo que Deus fez, e fez de uma maneira maravilhosa para dentro do casamento. Se o sexo é fora do casamento, é fornicação, é prostituição. E a prostituição leva ao inferno. São as coisas que os homens têm mais buscado. Depois vem outras, como poder, dinheiro, fama. E nada disso pode preencher um coração. Mas este homem, cheio do Espírito Santo, ele declara: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, este homem não poderia ter uma visão mais linda e mais completa do que Cristo Jesus. O que você está procurando nesse mundo não vai satisfazer o seu coração, não. E todos nós vamos envelhecer. E quando nós amadurecemos mais, nós vamos falar: quanto tempo eu gastei, quanto recurso eu gastei naquilo que não produz nada. Isso com uma mente ímpia, fora de Deus. Agora, se for em Deus, ainda é pior ainda. Há mais uma coisa que eu aprendo aqui.
Este Cristo, ele veio para erguer e veio para derrubar. Versículo 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que deles se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Meus irmãos, a mensagem da cruz ela salva, mas a mesma mensagem da cruz ela condena. Este Jesus, a consolação de Israel, ele é o que pode salvar, mas ele é também o que vai condenar no último dia. Se você está procurando uma outra palavra, ela não existe. Isso é a palavra de Deus. Este Jesus está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Se você crê, você está salvo. Se você não crê, você já está condenado. Por isso é o apelo da igreja do Senhor: avançar com o evangelho da graça, avançar com a única mensagem que pode mudar a eternidade de um homem e de uma mulher, avançar com a única mensagem que pode tirar um homem da condenação. Mas o povo quer o culto da vitória, o povo quer a tarde da bênção, o povo quer a campanha de Daniel, o povo quer a campanha de Ezequiel, o povo quer a campanha de não sei o quê, porque o evangelho não é nem palatável e nem suficiente para essas pessoas. Meus irmãos, se nós não tivermos nenhum recurso aqui nesse mundo, mas estivermos salvos em Cristo Jesus, nós seremos os mais felizes de todos os homens. Isso deveria nos bastar. Nada pode tomar o lugar ou preencher um coração, somente Cristo Jesus. Meus irmãos, como está a sua vida com Deus? Hoje é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor não é uma brincadeira, é algo muito sério. Nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Tem crente que até hoje fala: tadinho, vou ficar bravo com aqueles romanos que puseram Jesus numa cruz. É crente ignorante, é crente que não conhece a palavra. Jesus subiu aquela cruz, porque ele sabia que era a única oportunidade, minha e sua, de reconciliação com Deus. Jesus, ele foi à cruz, porque ele quis ir à cruz, porque para nós não haveria outro caminho. Nós estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. E este Jesus, que veio para salvar, ele virá para condenar aqueles que não creram na mensagem do Evangelho. Como está a sua vida? Como está o seu coração? O que você pretende com a sua vida? O que você pretende fazer desses poucos dias que você terá aqui? Como você vai usá-los? Hoje é interessante que nós começamos aqui de manhã com o Salmo de número 103. E é maravilhoso quando nós lemos os 2 primeiros versículos e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Eu procuro entender um pouquinho este versículo, mas eu creio que ele está além da minha capacidade, porque eu ainda sou um murmurador, eu ainda não agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu me vejo distante do cumprimento desse versículo na minha vida, mas eu quero que ele seja o versículo na minha vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Imagina se nós fôssemos cristãos que vivessem o Salmo 103, versículo 1. Quanta glória, quanta alegria haveria no nosso coração, e quantas pessoas nós iríamos contagiar por essa adoração, por esse bendizer ao Senhor. E é interessante que no versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Meu irmão, hoje você acordou, isso é um benefício de Deus para a sua vida. Você certamente tomou uma refeição, pelo menos. Isso é algo de Deus na sua vida. Meu irmão, você tem irmãos ao seu lado para adorar o Senhor junto com você. Isso é um benefício do Senhor na sua vida. Você tem um local aqui, meu irmão, olha, que você pode cultuar a Deus, que foi preparado somente para cultos de adoração a Deus.
Isso é um benefício do Senhor. Meus irmãos, será que nós somos homens e mulheres que bendizem o Senhor em todo o nosso viver? Será que nós somos homens e mulheres que têm expressado adoração àquele que abandonou temporariamente a sua glória, se fez homem, passou por situações aqui que nós costumamos até passar também, se fez homem e foi à cruz e morreu por nós? Será que nós somos homens e mulheres que bendizem este nome? Que Deus te abençoe e que você possa experimentar uma intimidade com Deus a cada dia na sua vida.